Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta ainda falando sobre o livro do profeta Jeremias. Uma das dificuldades que as pessoas têm com o livro de Jeremias não é só com o caráter ou a natureza profética da revelação da palavra de Deus. É também o fato de que o livro de Jeremias que nós temos, ele é o livro reescrito. Ele foi reescrito conforme o profeta se recordava das revelações de Deus para ele. Porque o livro de Jeremias foi queimado. Jeremias, em um determinado momento, ele foi proibido de entrar no templo, porque a pregação dele ofendia muito os governantes, ofendia a realeza, a nobreza, o sacerdócio, e na porta do templo tinha lá uma lista das pessoas que não podiam entrar. E uma dessas pessoas era o profeta Jeremias. Nem todos os profetas eram pobres e miseráveis. Jeremias era um homem de uma boa condição, de uma ótima condição social, tanto que ele tinha um amanuense, um escriba, ou um escrivão, ou um secretário particular, chamado Baruque. Nós pronunciamos Baruque. Baruque era o que escrevia as profecias conforme Jeremias ditava para ele. Tá? Muitas pessoas têm dificuldade para escrever nos dias de hoje. No passado era muito mais difícil ainda. Tá? Porque você precisava de material e de recursos para poder imprimir ali no texto, para escrever, era algo caro. Um escrivão, um amanuense, era um profissional muito bem remunerado. Tá? Era um profissional muito bem remunerado naquela época. A maioria trabalhava para os nobres, para os grandes comerciantes, para os sacerdotes, para os reis. Tá? O próprio Baruque, mas que tinha um irmão que atuava junto à administração pública, ou seja, era muito bem remunerado. E o profeta ordenou a Baruque para que fosse até o templo e lesse todas as profecias conforme Deus havia revelado a Baruque, conforme Baruque havia escrito no livro, né? Fala rolo porque era um material que se dobrava, era um rolo. Até hoje eles têm algum material próximo a esse sentido. Após a leitura das profecias, as pessoas que lá estavam conhecendo Baruque chamaram ele e falaram: foi o profeta Jeremias que mandou você escrever, não foi? Falaram: foi. Então foge daqui e deixa o livro. O rei, quando soube das palavras de condenação, mandou queimar o livro. O rei manda queimar o livro, e aqui no verso 27, capítulo 36, diz o seguinte: depois que o rei queimou o livro com as palavras que Jeremias havia dito e Baruque havia escrito, veio a palavra do Senhor a Jeremias nestes termos: pega ainda outro livro de pergaminho e escreve nele todas as palavras que estavam registradas no primeiro livro que Jeoaquim, rei de Judá, atirou no fogo e destruiu. Então chegarás à presença de Jeoaquim, rei de Judá, e lhe comunicarás: assim diz o Senhor, queimaste este livro e questionaste, por que escreveste nele que o rei da Babilônia virá e destruirá toda esta terra, dela exterminando todos os seres humanos como todos os animais? Pois assim assegura o Senhor acerca do rei Jeoaquim, rei de Judá: eis que ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao extremo calor do dia e à geada durante a noite. Castigarei a ele, a seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém, sobre os homens de Judá, toda a sorte de calamidades que tenho anunciado contra eles, porquanto não me deram atenção. Graças a Deus pela sua palavra. Não adianta tentar destruir o que está escrito. Não é fechando a Bíblia que nós vamos mudar o nosso destino, que nós vamos construir ou reconstruir a nossa história segundo a nossa própria vontade. Não adianta tentar ocultar a palavra de Deus. O que se cumprirá nas nossas vidas e na vida de todos é o que o Senhor Deus determinou. Ponto. A vida do profeta não era fácil naqueles dias, né? O sujeito destruiu e Deus falou: escreve de novo, não tem o que lamentar. Escreve outra vez e vai lá e proclama e afirma diante do rei que tudo vai acontecer conforme Deus ordenou. Graças a Deus pela sua palavra.
que Ele te conceda paz neste dia.